a Gilda Pereira de Carvalho, sou Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre as implicações, né, da Lei de Acesso a Informações, que entrará em vigor daqui a alguns dias, em 16 de maio do próximo mês. Eu acho que é importante, ao iniciar essa minha exposição, para abordar não só os aspectos do acesso a documentos pessoais, mas também as questões voltadas das entradas dos acervos do regime militar no arquivo, de que forma isso repercute em termos do acesso, que foi o que a organização do evento me demandara. Mas eu gostaria de examinar alguns aspectos da lei, embora abordados desde a parte da manhã, e um pouco dessa questão levantada o Georgette a respeito de se é uma lei que fala de documento, fala de informação, mas na realidade é uma lei de informações arquivísticas, e a informação arquivística está contemplada ou está registrada em algum suporte. Nenhum documento na administração pública, nenhum fato na administração pública, se não tiver registro, tem valor. Não? Então, portanto, eu vi que na pasta, né, do material desse encontro, desse workshop, tem o projeto de lei, né, dentro do projeto de lei. Eu vou relembrar alguns aspectos da própria lei para a gente chegar à conclusão, alguns conceitos que são vitais até para orientar o que aguardamos de demandas que nos chegarão a partir de 0 hora e 1 minuto do dia 16, que é quando ela passa a ter vigência. Né? No artigo 4º da Lei de Acesso a Informações, o legislador define o que ele considera informação, não? Diante da lei. Então, ele coloca dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Portanto, eles têm que estar contemplados dentro de algum meio, de um suporte ou de um formato. E aí adiante ele define, no inciso 2 desse artigo 4º, o que é documento. Documento é a unidade de registro de informações, portanto, é aquilo que encerra um conjunto de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Voltamos novamente à questão do suporte ou formato. Então, ele tem que estar plasmado em cima de um papel, de um sistema ou de um banco de dados que seja identificado como um documento digital. E quando ele define o que seria, eu vou pular a informação sigilosa, do que seria informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. E depois eu volto a discutir um pouco mais esse conceito. E o tratamento da informação. O tratamento da informação, colocado aqui no inciso 5º do artigo 4º da lei, é muito claro, é todo o processo de gestão documental, que vai desde dos conjuntos relativos à produção, recepção, classificação, utilização, só que é rolado de maneira aleatória, sem uma lógica do processo, não? Reprodução, acho que tudo que veio à cabeça eles foram encaixando aqui. Transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, eliminação, destinação ou controle da informação. Todo esse conjunto, embora com muitos detalhes, na realidade significa todo um processo de gestão de documentos ou informações. No capítulo 2, quando fala do acesso a informações e da sua divulgação, o artigo 7º é muito claro. No inciso 2, o artigo 7º diz o seguinte: o acesso à informação de que trata esta lei, portanto, o acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter. Eu só vou me ater ao inciso 2 desse artigo. Informação contida em registros ou documentos
produzidos ou acumulados por seus órgãos e entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Portanto, a informação que está prevista no caput, que é de acesso a informações previstos no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, é a informação contida em documento. Se nós vamos tratar de documentos digitais, pode ser os documentos contidos em bases de dados que sejam identificados como documentos que validam, como o CIAP, o CIAF, que validam operações governamentais e têm valor documental. Mas são nato digitais, estão tratados como documentos nato digitais dentro de uma base de dados. Portanto, o que diz a lei aqui, quando o cidadão solicitar informação, ele não vai querer que você produza a informação para ele. Você vai ter que mostrar a ele que a administração que comprova aquele ato. É isso que ele quer saber se tem. Se ele chega e pede, eu gostaria de um processo estatístico de as ações de um determinado ato de governo, ou quantas vezes tem a incidência do nome na base de dados do SNI sobre tal coisa, ou ele vai disponibilizar. Hoje, se a gente não tem essa informação, a gente diz, essa informação é passível de apuração. E quando o prazo da lei determina que são 20 dias, que contam a partir da entrada da solicitação do cidadão, no que seria o SIC, que todos os órgãos do poder público terão que constituir, não é só o Poder Executivo, todos os órgãos terão que constituir, ele começa a contar 20 dias, mas aí é a solicitação de informação. Se a informação, se eu tenho um documento possível, por que não atendê-lo em menos de 20 dias? Deve atender. Agora, se eu digo, eu tenho essa informação que você deseja, se você não informa com precisão, mas ela está contida em 50 metros de documentos que vão estar separados para você examinar, eu estou dando acesso à informação. Eu não estou necessariamente processando a informação. Porque se nós tivermos que processar a informação, toda a administração pública viraria consultoria para processar dados, para entregar já processado para o pesquisador, já processado para quem quer que seja. É que aquela ação governamental está plasmada num registro público. Estando plasmada no registro público, ele existe. A outra questão, que nessa lei também é claro, mas passa assim a desapercebido do conjunto, ou não está sendo reclamada ou atentada pela sociedade de uma maneira geral, é que essa lei não regula apenas o inciso 33 do artigo 5º da Constituição. Regula o parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. E o parágrafo 2º responsabiliza o Estado na gestão dos seus documentos. Portanto, essa lei de acesso à informação, como a lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, como a participação do Brasil no OGP, na Organização de Governos Abertos, ou parceria de governos abertos, elas iluminam a questão arquivística. Aquilo que foi colocado aqui por um assistente, se isso não era o momento da valorização dos serviços arquivísticos do poder público. Se não for agora, nós estamos perdendo a chance da identificação, porque manejar informação contida nos arquivos, se a informação estiver desorganizada, é informação inexistente. Eu vou ter que fazer como a Vânia disse, não tenho informação, porque eu não tenho, de alguma maneira, condições de identificar que aquele documento interessa a uma pessoa A ou B ou C. Então, eu acho que essa lei, ou chamamos a atenção, de uma maneira geral, seja no Ministério Público, seja nos tribunais, seja nos governos estaduais, seja nos governos municipais, ou seja, no âmbito do Poder Executivo Federal e do Distrito Federal, chamar a atenção de que sem gestão documental, sem documentação organizada, não há possibilidade de dar efetividade concreta a uma lei de transparência pública.
Porque a transparência pública não se faz com o conhecimento que você tem na sua cabeça. E eu chego e digo assim, o cidadão pede uma informação, chama fulano que tem tudo na sua cabeça. E ele poderá responder aquela indagação. Não é assim. A informação sempre terá que estar em algum registro. E se esse cidadão tem tudo na sua cabeça, grava o que ele tem na cabeça, passa a termo, ele assina se está de acordo e você está gerando uma informação a partir de um depoimento oral, que também é documento, aqui visto, desde que feito sob determinados critérios e técnicas que validem essa coleta. Então, o que tem que ficar claro é que a informação que será solicitada é a informação contida em registro, seja qual seja o suporte. Não é uma informação que eu terei que construir. Então, portanto, José, concordo contigo. Tem que ler muito, para lá e para cá, para cima e para baixo, que quiseram achar, que queriam botar informação, talvez com o pretexto de que deveria atingir os documentos correntes, e que se falasse arquivos, ficava sempre com uma visão de que era uma coisa específica de documento de terceira idade, ou documento que teve valor agregado e por isso está em custódia de um arquivo público. Mas eu acho que houve uma corrente de que havia um certo ar jurássico. Você falar de arquivo, falar de protocolo e falar de documento. Como se isso fosse um crime, uma coisa pecaminosa, e você tem que valorizar a informação. Tudo bem, a informação é importante ser valorizada, e a lei também prevê que um documento que contenha informação que só parte sigilosa, você pode expor a outra parte, que não é. Então, isso está na lei. Como isso será feito? Para isso também ser feito, exigirá que as pessoas tenham um conhecimento intensivo dos conteúdos de todos os documentos, para poder definir. Porque a legislação, hoje, se dentro de um processo tem um documento sigiloso, todo o processo vira sigiloso. É o que está previsto na lei, no decreto 4.553. Todo o processo vira sigiloso. E se num documento tem um documento sigiloso de mais que 1 grau, ou a peça inteira adquire a classificação de maior alto grau. Supondo que só tenha um ultrasecreto, todos os outros ostensivos, reservados, que já expiraram, vão receber o grau de ultrasecreto. Isso está no 4.553, que vai passar por um processo que ele será revogado no dia 16 de maio vindouro. Então, alguma coisa surgirá no seu lugar para que os órgãos do Poder Executivo Federal tenham o seu modus operandi dentro do processo de classificação. Se nós considerarmos as questões de plano arquivístico, classificação, para o mundo dos arquivos, ele é usado para você classificar documentos na fase corrente, não é isso? Você tem os códigos de classificação, e é usado de apor alguma reserva de sigilo num documento e que dificulta a sua comunicação imediata, ou seja, há uma restrição de acesso. Talvez, Jorgete, para não arrolar o conjunto de documentos que estariam apartados, ou que estariam, não apartados temporariamente, né, do acesso, tenha ficado mais fácil elencar algo que eu acho que é subjetivo, mesmo, né, que é um conjunto de qualificativos que dão de alta segurança, reservado por isso, por aquilo outro, sem definir com clareza ou com bastante clareza o que é exatamente conjuntos documentais que contenham ou não contenham documentos, dados que possam, de alguma maneira, comprometer a segurança do Estado e da sociedade. Embora a lei seja muito clara que deve prevalecer o princípio do que seja menos restritivo no processo de classificação, mas há, pela cultura, uma tendência a, quando se vai classificar um documento, que o ponha no topo máximo. Ele não se esquenta a cabeça de examinar o conteúdo e dizer o seguinte: esse documento ultrasecreto, que eu poderia classificar com 25 anos,
porque o ultrasecreto só aumenta os requisitos que vão abrigar essa informação para que ela seja de menor conhecimento possível, ela pode ser por um prazo pequeno. O documento pode ser ultrasecreto por 6 meses. Se eu sei o período em que aquele fato vai terminar, eu não preciso ter, eu só preciso daquela classificação enquanto aquilo está em processo, e aquilo não pode vazar, porque senão compromete um processo de uma pesquisa. Mas, findo isso, a administração tem que ter o cuidado de desclassificar, se ele puser pelo prazo de 25 anos. Se puser pelo 25 anos, aquele documento que já não tem mais absolutamente risco nenhum para a sociedade, para ser liberado, vai ficar lá, guardado e deitado na administração. O que o legislador tentou buscar alternativas? Primeiro, determinar que toda administração pública reveja o seu espólio informacional de documentos sigilosos em 2 anos. Isso vai até 15 de maio de 2014. Quem não o fizer a revisão, o conjunto de documentos se tornará ostensivo. Só que, hoje, nós não temos um mapeamento de todos os documentos sigilosos produzidos pela administração pública. Isso no âmbito do Poder Executivo Federal. Eu não sei nos outros níveis. Não há. Então, o objetivo do rol de publicar o que classificou e o que desclassificou é de que haja um outro mecanismo de controle. Se você classificou num ano determinados documentos, logicamente houve uma indagação, acho que da mesma menina da Secretaria de Direitos Humanos, que perguntava sobre como é que eu publico o rol. O que está se discutindo lá, para o Poder Executivo Federal, o órgão que classifica, ele vai colocar o seu número único de protocolo. Tem um NUP. NUP que já é controlado por uma numeração única de protocolos. Ele não vai botar o código de classificação por assunto, que senão ele vai induzir qual é o assunto. Mas ele tem que dar algum conhecimento de que área aquilo é. Então tem que entrar um conjunto de 3 ou 4 dígitos que de alguma maneira sejam enunciadores da macro-área, do macro-processo em que aquele documento se enquadre. Teria a data da produção do documento, porque o sigilo começa a contar da data da produção. E terá uma data provável da expiração do sigilo, e isso é publicado. E anualmente nós temos que tabular esses dados todos para confrontar e cobrar. Se esse documento era para ter sido desclassificado ano passado, por que ainda não saiu no rol dos desclassificados? Se ele ainda continua no rol dos classificados. Então, é uma alternativa de criar mecanismo de cruzamento de dados, que podem ser feitos por diversos organismos, pelo próprio Arquivo Nacional por intermédio do SIGA, pelo Ministério Público, com quem queira utilizar. Então, essa era um pouco o caminho que se envereda para chegar a esse ponto. Logicamente, essa lei, que eu considero um avanço, para a administração pública, e da mesma forma eu reitero, ela é a oportunidade dos serviços arquivísticos e dos arquivos de se projetarem ou de ganharem notoriedade ante as autoridades, porque se não for dessa vez, adeus. Eu acho que agora é a hora de indicar para o administrador da importância de se ter arquivos organizados, boa gestão documental, investimento, pessoal, material, porque a terceirização é grave na administração pública. Porque hoje o TCU já aponta de que os sistemas não devem ser desenvolvidos afastados ou apartados um analista de sistema do poder público. Porque no rol do decreto de profissões terceirizáveis, analista de sistema o é. E os órgãos da administração pública lançam editais de terceirização de serviços arquivísticos, porque não tem pessoal, não tem material. Então, fica mais fácil. E gastam uma fortuna, porque esses projetos não são baratos, saem projetos astronômicos, com resultados nem sempre assim, qualificados de
benéficos, em termos de produto, para a administração. Então, eu acho que essa lei também chama a atenção de que informação é um recurso estratégico do Estado. E se o Estado quer ter uma boa gestão desse recurso estratégico, ele tem que fazer investimentos. Investimentos de infraestrutura, investimentos em capacitação e investimento em recursos humanos treinados especificamente para esse fim, para dar em conta do atendimento às demandas que venham da auditoria cidadã, em termos de identificar possíveis problemas em relação a isso. Entrando um pouco no tema que seria da nossa colega Inês, não? Em que aponta no programa do Ministério Público, eu acho que valia a pena nós examinarmos essa questão, que está no artigo 21, né, da lei, não é isso que chama a atenção aqui? No artigo 21 da lei, e no artigo 22, em que ele dá suporte ao que nós vamos discutir na sessão dedicada, que está no artigo 31, a informações pessoais. Então, aqui diz o seguinte, no artigo 21, não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos, praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas, não poderão ser objeto de restrição de acesso. Isso é o que está dito aqui. O disposto nesta lei não exclui demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público, que há uma série de outros dispositivos subjacentes à lei de acesso que estão vigentes e que estão permanentes, e o legislador aponta que eles permanecem com toda a sua eficácia, que protegem outros dispositivos, como sigilo bancário, telefônico, etc, etc. Em relação à questão dos documentos, das informações pessoais, quando eu conversei com vocês na leitura da definição da lei, que fala de informações pessoais, havia uma certa dúvida de que informação pessoal se contrastava com informação pública. Informação pública é qualquer informação, já que informação é sinônimo em qualquer suporte ou formato, é qualquer informação produzida e acumulada pelo poder público, é pública. E a informação pessoal é também pública. Só que ela pode estar... Havia uma interpretação de que informação pública é o que pode ser disponibilizada sem nenhuma restrição e que informação pessoal, antes de ser disponibilizada, por ela não ser pública, ela deveria examinar se ela viola o que está determinado no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, que é a questão da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. E não é. A informação pública é qualquer informação. Informação de interesse público é aquela informação que, a priori, o poder público identifica. Esta informação pública é de interesse público. Portanto, disponibilizem o mais imediatamente possível e ela vai para a transparência trabalhada pelos colegas da CGU como transparência ativa. E que é diferente de informação do público, de interesse do público é das pessoas, que poderá vir pelas demandas da transparência passiva. Aqui, no artigo 31, não tem uma grande inovação no início, em relação ao capítulo 5º da Lei 8.159, que é a Lei de Arquivos do nosso país, que fala do acesso e do sigilo, que lá diz que os documentos que possam violar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, fica por acesso restrito por 100 anos. Portanto, é um século de restrição. Quando se trabalhou
a questão das informações pessoais, nessa lei de acesso, é colocado logo no artigo 31 e depois nos diversos artigos e incisos que integram esse artigo, não? O tratamento das informações pessoais deverá ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. É que o profissional que trata a informação, se ele tem acesso àquela informação, ele tem uma ética enquanto profissional. Ele não pode chegar, ele viu uma informação num terceiro, ele saiu feito boca rota, espalhando aquela informação, porque ele estava ali encarregado do tratamento de uma informação. Agora, as informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas, aí ele volta àquelas relativas, à intimidade, vida privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação, porque sigilo é reservado, agora secreto e ultra secreto, já que saiu confidencial. E tem uma reserva, um acesso restrito pelo prazo de 100 anos, a contar da data da sua produção, portanto, da produção do documento, e, portanto, o sigilo pode ultrapassar a vida da pessoa a que ela se refere, porque não é como direito autoral, que a obra vira pública depois de determinado número de anos da morte do titular. Aqui é da data da produção. Se o documento foi produzido quando ele tinha 5 anos, se for classificado como tal, ainda tem não sei quantos anos para cumprir pela frente. O inciso 2, poderão ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Isso aqui repete o que está na nefanda Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, que foi transformada pelo Congresso, a transformação da medida provisória 228 de 2004, que se transformou num mostrengo que é a 11.111, que de 16 de maio ela sai de cena, ela é revogada, como será revogado o capítulo 5º da Lei 8.159, é integralmente revogado a partir da vigência da lei. Esta lei consegue ser mais draconiana do que isto aqui. Ela diz que quando o documento possa ferir a intimidade, ele só pode ser acessado pela pessoa retratada ou quem ele autorizar. Pelo retratado ou quem ele autorizar. Só que o balizamento do que é intimidade e do que é vida privada não foi dado. Né? Não está dado com clareza. O que significa isso? Nem está devidamente consensado dentro do judiciário, nem o legislativo apontou. Então fica sempre uma névoa se aquele documento sobre pessoa ou não pessoa fere ou não fere a intimidade. Eu vou contar um caso que aconteceu nos anos 80 no Arquivo Nacional, portanto não tinha lei de acesso, ainda não tinha a Constituição de 88, o Arquivo Nacional tem um conjunto de documentos da Divisão de Polícia e Diversões Públicas, em que todos os artistas, músicos, até pugilistas, dançarinas e tudo, tinham que se registrar na polícia. E lá elas faziam uma ficha em que dizia o nome de batismo, idade, sinais característicos, enfim, apelidos que usavam, se era uma pessoa de um dancing, tudo que tinha direito. Essa documentação dos anos 30, 40 foi transferida para o Arquivo Nacional e um pesquisador jornalista, não estou dizendo que os jornalistas sempre trabalham mal, mas era um jornalista, mas só que era de uma revista de fofoca, de novidades de televisivas e etc. Aí ele foi a esse arquivo e selecionou a dedo a ficha da Ioná Magalhães, da Tônia Carreiro, da Dercy Gonçalves, ou seja, todas as artistas com alguma projeção que faziam, não a Dercy Gonçalves, que não fazia dogma 1 da sua idade, mas as outras faziam questão.
E ele publicou na revista a ficha com os apelidos, com tudo, com data de nascimento. As senhoras, com toda razão, se sentiram feridas na sua intimidade. Mas só que não havia nenhuma norma que indicasse que ela podia pedir reparação, como tem na Constituição. E é isso que é o que fica sempre com dúvida no mundo dos arquivos, o que pode ser acessado, o que não pode ser acessado, o que vai ferir intimidade, o que não fere intimidade. E é essa questão que esperamos que, pelo que nós vamos ler para baixo, possamos ter